Está começando o programa Nossos Pesquisadores. E o papo de hoje é com o professor Glauco Caurim, que vai nos contar um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos. Professor, de onde veio essa paixão pela mecânica? Bom, essa é uma paixão antiga, né? Tentar transformar as ideias, né, em realidade. Então, tentar transformar novos conceitos, principalmente conceitos que envolvem áreas já pré-estabelecidas. Então, a gente tem aqui uma ideia de multidisciplinaridade. A gente gosta de trazer conceitos da área de computação, eletrônica e não só da mecânica, mas a mecânica é quase como se fosse a nossa espinha dorsal. É uma ideia de tentar transformar conceitos mecânicos, né, em movimentos que o usuário possa fazer ou levar vantagem. Então, um exemplo típico que a gente trabalha muito são os robôs. Então, a gente sempre quer que o robô desempenhe tarefas ou atividades para auxiliar na sociedade, em problemas específicos, né? E trazendo um pouquinho isso para a realidade brasileira. Então, essa é a ideia de todo o nosso trabalho aqui, tentar interagir com as pessoas, né? Então, não tirando um pouquinho a ideia de que o robô substitui o ser humano. Então, é um conceito do século XXI, é o robô cooperando com o ser humano e fazendo atividades que vão até aumentar a capacidade da gente chegar em resultados que gostaríamos. Então, essa é a ideia. E como que foi seus estudos? De onde você veio? Quando que começou? Quando se formou? Bom, a história já é um pouquinho longa, né? Mas eu comecei aqui em São Carlos mesmo, eu sou originário de São Carlos, fiz um curso na época, né? Década de 80, então não existia essa área de mecatrônica, essa área multidisciplinar, mas as ideias elas já estavam bastante, vamos dizer, presentes. Então eu tive que formar em mecânica, né? Então eu tive uma formação básica em mecânica e aí eu fui buscar fora da universidade e dentro da universidade também conhecimento complementar. Eu tive a sorte na época de conseguir sair direto da graduação para pós no exterior, era uma coisa, hoje em dia é muito comum, né? Os alunos vão para o exterior, mas na época isso era um pouquinho raro. Então eu fui buscar a formação complementar em mecatrônica, né? Os conceitos de computação, conceitos de eletrônica, na pós-graduação. Então eu fiz uma espécie de mestrado na área de mecatrônica, foi na Suíça, né? Então fiquei 5 anos e meio lá, então fiz um mestrado curto, 1 ano e meio, e depois mais 4 anos de doutorado. Então, tudo isso na Suíça. Quando eu voltei para o Brasil, aí eu comecei a montar uma infraestrutura aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, onde a gente tentou trazer o conceito, não apenas de usar equipamentos, né, trazer esses equipamentos, mas sim de construir esses dispositivos e ter a competência de fazer no Brasil os nossos robôs, né? Então, essa é a ideia, um resuminho da minha formação. Então, vamos dizer assim, tem uma graduação em mecânica, e aí uma pós-graduação em mecatrônica e robótica. Bom, e nessa época, final de 80, início de 90, era muito diferente a parte de mecânica, a parte de computação, porque não era muito acessível às pessoas, igual como você tem hoje, um tablet, um celular, uma internet. E como que hoje está mais facilitado? É mais fácil? Você consegue, pela própria internet, comprar um produto, conhecer, se não puder, devolve. Como que é essa fusão que foi desse final de 80, 90, com essa explosão da internet? Isso é um ponto muito importante nos dias de hoje, né? Então, tem uma preocupação que a gente tem com os alunos, porque mudou o cenário. Então, quando a gente começou a trabalhar com robôs, você tinha algumas tecnologias que eram bem estabelecidas e até limitavam o nosso trabalho. Então, era muito claro como você tinha que construir uma máquina, né? Então, a gente pode pensar aí num sistema mecatrônico de uma forma bem ampla, né? Então, a gente, assim, expandindo essa ideia não só de robôs, né? Mas a gente pode hoje, por exemplo, ter uma máquina fotográfica, uma máquina de lavar roupa, uma geladeira, como um dispositivo que interage mais com o usuário, né? Então, a gente estuda tudo isso aqui no laboratório. E voltando à sua pergunta, né? Então hoje, com essa abundância de recursos, então a gente fica sempre tentando escolher
a melhor forma de atender as necessidades dos usuários, né? Então, qual que é o atrativo hoje? Dentro de um computador hoje de bordo, a gente tem o poder de operação e de criação de recursos, criação de novos produtos que há 20 anos atrás a gente nem imaginava que iria conseguir. Mas as coisas evoluem também tão rápidas que essas demandas começam a receber um retorno, né, e uma demanda cada vez maior do público. Então, hoje, um celular, por exemplo, dentro de um processador que está dentro de um celular, a gente tem um poderio milhares de vezes maior do que o computador de bordo que levou o homem, por exemplo, para a Lua. Então, qualquer pessoa hoje tem no bolso um supercomputador. Se a gente comparar isso com o que os foguetes que foram para a Lua, os primeiros foguetes que foram para a Lua teriam, né? Então, toda essa riqueza de recursos, né, a gente tenta usar, né, para criar novas máquinas e novos produtos. É uma ideia assim, muito interessante dos dias de hoje. E ao contrário da década de 80, né, até ao contrário de uma época onde a gente tinha reserva de mercado, qualquer pessoa tem isso hoje à disposição e, usando um pouquinho de imaginação, pode fazer uso desses recursos, né? Isso é muito interessante. É uma realidade completamente diferente que a gente vive hoje, com certeza, e uma realidade melhor, né? Bom, antigamente também tinha os Jacksons, né? Que tinha a empregada doméstica, a funcionária, que era uma robô. E ele já estava prevendo alguma situação nesse sentido, porque hoje a gente também tem novelas que tem um robozinho que ajuda, tem filmes, antigamente era Star Wars, todo mundo falava, nossa, tem robô, quando isso vai surgir? Pode-se dizer que antigamente o pessoal estava prevendo uma era mais robótica? Com certeza, a inspiração vem muito da área de ficção, das artes, né? Então, toda essa história que a gente está tentando colocar em realidade hoje, né, no século XXI, isso nasceu da ficção, né? Então, os robôs, eles nasceram de peças de teatro, né? Então, o pessoal da área de artes, eles têm essa visão, essa capacidade de prever o futuro, ou talvez, né, eles sejam as pessoas que colocam essas pequenas sementes aí na cabeça dos cientistas, e a gente tenta transformar isso depois em realidade. Na atualidade, nós temos hoje uma condição e uma situação muito interessante, porque os robôs, eles começam a ficar interessantes do ponto de vista comercial. Então, empresas que colocam robôs hoje para limpar piscina, para cortar grama, mesmo para trabalhar com aspiradores de pó, né, elas estão tendo um sucesso, um retorno muito interessante. Apenas só para citar, né, uma empresa norte-americana que comercializa robôs que só fazem aspiradores de pó, nos últimos 3 anos eles comercializaram mais robôs do que todas as empresas de robôs industriais, né, aqueles que a gente encontra na indústria automobilística, comercializaram em toda a sua história, nos últimos 20 anos. Então está mudando esse cenário e os robôs, eles vão se tornar realmente alguma coisa muito presente na nossa sociedade. É claro, a gente também tem hoje todo um questionamento ético, né? A utilização de drones para guerra, né? Mas ao mesmo tempo, esses mesmos drones com a mesma tecnologia estão aumentando a nossa produtividade na agricultura. Então a gente tem equipamentos hoje que conseguem ajudar a gente a produzir mais na mesma área, né? Então aumentar a produtividade, reduzir desperdícios. Então toda a tecnologia, né, ela tem os dois lados, né? E ainda bem no Brasil a gente tem um foco muito mais pacifista, né? Então a gente tem sempre essa ideia de trabalhar com robôs para auxiliar a produção de alimentos, para ajudar a melhorar o serviço de saúde, né? Isso é muito interessante. É nessa linha que a gente pensa em avançar. E professor, e a questão de reabilitação? Quando surgiu essa ideia de estar desenvolvendo algum tipo de máquina, algum tipo de robô, ligado à parte de saúde, que praticamente é o seu trabalho hoje em reabilitação? Bom, esse trabalho começou aproximadamente uns 6 anos atrás. A gente tinha a vontade de tentar oferecer aos profissionais de saúde um ferramental melhor. A gente observava que, dentro da área de saúde, os profissionais tinham equipamentos muito restritos. E para lidar com uma quantidade de pessoas cada vez maior, com uma demanda que só cresce, né? Porque uma realidade que a gente tem hoje é um aumento ou um sinal muito nítido de que a população vai viver por mais tempo.
e que essa população que envelhece, né, ela vai ter uma necessidade de atendimento crescente. Então, para responder a essa demanda da sociedade e, por outro lado, né, se a gente olhar do ponto de vista econômico, né, então a gente tem planos de saúde que exigem uma eficiência cada vez maior dos hospitais e das clínicas, então a gente tinha que ter uma resposta muito semelhante ao que a gente observou no século passado da indústria. Então, era necessário produzir mais com um número menor de pessoas, ou pelo menos com o mesmo número de pessoas, e com mais eficiência. Então isso, de uma forma assim até grosseira, a gente chamou de industrialização. Então, na verdade, não era nada mais, nada menos do que colocar à disposição dessas pessoas ferramentas mais adequadas. Então, da mesma forma, a gente está tentando, como pesquisa, tentar colocar na mão das pessoas da área de saúde ferramentas mais adequadas. Tá? Então, essa é a ideia. E a mensagem é muito clara, né? A gente não pode confundir, porque sempre o robô ele é entendido como se fosse uma automação seca. Né? Então, a mensagem clara é a robotização, a automação, entrando na área de saúde, ela não vem para substituir médico, terapeuta, ela vem, na verdade, para ser uma ferramenta mais adequada na mão dessas pessoas. Né? Então, essa é a ideia, né? De uma forma assim, bem resumida. Professor, em contrapartida a essa questão da reabilitação, tem a preocupação atualmente das crianças que estão crescendo na era do celular, na era do computador e dos jogos. Então, a gente percebe uma quantidade crescente de aumento de problemas relacionados à ortopedia, relacionado à parte muscular. Tem alguma coisa a ver essa ideia também de pegar não só essas pessoas com reabilitação na área de saúde, mas focar nesses adolescentes que praticamente estão deixando de fazer esporte, de jogar, de se divertir, para a utilização mais manual na parte da tecnologia? Não, o nosso laboratório ele não foca muito nessa faixa etária. A gente tem um trabalho com crianças e adolescentes para atender problemas que são um pouco mais crônicos na sociedade. Então, o nosso trabalho hoje ele foca na parte de crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Tentando fazer a reabilitação ou, em alguns casos, a habilitação desses jovens para exercer funções mínimas e para aliviar a carga que eles colocam sobre os parentes e os cuidadores, né, que estão lidando com elas. E, no outro extremo, a gente trabalha com a população de idosos, né, que tem que sofreram alguma forma de derrame, AVC, né? Então, tentar recuperar principalmente a parte de funcionalidade motora dessas pessoas. Então, eu aqui trabalho com membros superiores, tem alguns colegas no laboratório também que trabalham com membros inferiores, né? Então, tentar recuperar ou restabelecer movimentos. E no caso das crianças e adolescentes, tentar fazer com que elas aprendam ou que criem esse tipo de capacidade de coordenação motora, de utilizar os membros. Né? Então, essa é a ideia, a limitação do nosso laboratório. Quando a gente fala em exercícios físicos e trabalhar com crianças, vamos dizer assim, saudáveis, isso coloca uma exigência ainda maior. A gente ainda não chegou lá porque os equipamentos têm que ser mais fortes. Né? Então, se você pensar em termos de exercício físico, os robôs que a gente desenvolve são robôs bem delicados, que trabalham com pessoas que têm uma capacidade muscular limitada. Se a gente for trabalhar tanto com adolescentes como com atletas, a gente vai ter que criar robôs bem mais fortes, né? Então, a gente ainda não chegou lá. Bom, nosso programa vai para um breve intervalo, daqui a pouco voltaremos.